Last night she said, "Oh baby, I feel so down. Oh, it turned me on when I feel left out. So I turn around." Olá a todos, estou aqui de novo e hoje eu tenho mais um livro para comentar com vocês. Hoje eu escolhi o livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu nunca havia lido nenhum livro ainda de José Saramago. Até achei, assim, pelo título, que eu pudesse não gostar muito. Mas eu me surpreendi com esse livro, eu gostei, eu achei ele muito legal. A estrutura que ele escreve é um pouco diferente. Se vocês forem comparar com as normas de como se escrever um texto hoje, é um pouquinho diferente porque não existe pontos de exclamação, interrogação, só existe apenas ponto e vírgula, e não dá para você saber, aliás, você tem uma noção pela história de que personagem está falando o quê, mas não tem algo escrito assim, por exemplo, Maria disse, ou disse Maria, e a fala dela, né? Então não tem nada que identifique qual é a fala de uma pessoa ou qual é a fala de outra. É tudo grudado, uma fala na outra, só separada por pontos e vírgulas. Mas a história é muito legal. Então esse livro, ele é uma história sobre... Começa com uma pessoa, um homem, que estava andando, na verdade ele estava dirigindo dentro do seu carro, e quando ele está no semáforo, esperando no semáforo vermelho, esperando para que ele abra, para que ele ande, do nada ele fica cego. E aí ele fica desesperado, começa a gritar, e as pessoas que estavam esperando, né, o sinal abrir, a hora que abre e vem que ele não sai, alguém vai lá, né, xingar, e acaba descobrindo que ele está cego. Uma dessas pessoas que passavam por ali se ofereceu para levá-lo até a casa dele, já que ele estava cego. Então essa pessoa foi dirigindo o carro dele, levou ele até a casa dele, ele explicou onde era, subiu com ele no prédio e perguntou se queria que entrasse, esperasse a esposa dele chegar. Ele ficou com medo da pessoa estar com más intenções e disse que não precisava. Tá, ficou ali na casa dele. Esse cara, o segundo personagem que levou até a casa dele, era um ladrão e resolveu levar o carro dele para um desmanche. Só que no meio desse caminho que ele estava percorrendo, ele também cegou. Enquanto isso, esse primeiro cego ficou na casa dele, foi tateando, né, para ver as coisas, para esperar a mulher dele chegar. E numa dessas ele esbarra num vaso, o vaso caiu, ele cortou o dedo, aí ele ficou no sofá, né, desiludido da vida, com o dedo cortado, e nisso a mulher dele chegou. E chegou injuriada, porque ele estava no sofá dormindo, sendo que ele tinha feito uma bagunça e não tinha limpado. Aí ele explicou toda a história para ela, falou que estava cego, ela não acreditou, chorou muito, ficou desesperada, mas ele falou: estou cego, como não tem salvação, eu queria que você me levasse ao médico. A esposa dele preparou todas as coisas, foram a um oftalmologista. Aí chegando lá, tinha várias pessoas na sala, tinha um senhor com uma venda preta, tinha um menino que era estrábico, tinha uma moça que estava conjuntivite de óculos escuros, e ele ficou lá esperando, e como o médico achou que o caso dele era mais urgente, passou na frente. Então esse médico o chamou, examinou, falou que examinou em todos os aparelhos que ele tinha e que aparentemente ele não tinha nada, mas que iria estudar o caso dele, iria conversar com outros médicos, então ele foi para casa. Esse médico passou, depois que saiu do consultório, a noite inteira estudando nos livros o caso dele, tentando entender o que ele tinha, ligou para um médico amigo dele para explicar, para falar, né, que esse caso era raro, que ele nunca tinha visto um caso assim, e até esse amigo médico dele disse que era para eles marcarem um dia, para eles estudarem juntos, para eles consultarem esse cego, né, analisarem e verem o que ele tem. Então esse médico ficou até tarde da noite estudando, e quando ele estava
já cansado, pronto para ir dormir, o que acontece? Fica cego também. Aí ele achou que era só um estresse, falou, não é possível, cegueira não pega, né? Eu nunca vi cegueira que pega. Vou dormir, não vou assustar minha mulher e vou ficar tranquilo que amanhã eu vou acordar e vai estar tudo bem. Então ele se deitou, a esposa nem percebeu, só que quando ele acordou, ele continuava cego. Aí ele contou pra ela ficou desesperada, né? Como pode? A cegueira não pega. E aí o que ele resolveu? O que ele resolveu fazer foi ligar para esse amigo dele, dizer que ele tinha ficado cego também e pedir que eles avisassem as autoridades, porque ele achava que era uma epidemia, que era uma cegueira que ia ficar passando de pessoa para pessoa. O amigo dele falou que não, que devia ter acontecido alguma coisa, devia ter sido estar cego por um estresse, né? Que não deveria ser uma cegueira que pega. E desligou. Mais tarde ligou novamente e disse que já ficava sabendo de outros casos de pessoas que tinham ficado cegas também. E que o governo ia, né, o secretário da Saúde ia tomar alguma providência. E o secretário da Saúde decidiu que era preciso isolar essas pessoas. Então ele, dentro de vários espaços que ele tinha, ele escolheu um manicômio que estava desativado para colocar todas as pessoas. Então o que ele faria? Ele colocaria na metade do prédio as pessoas que já estavam cegas e na outra metade as suspeitas de que poderiam ficar cegas, que tiveram contato. Quando o médico chegou lá, antes dele ir, aliás, a esposa dele arrumou todas as coisas dela juntas com as dele e quando ela entrou na ambulância, né, o motorista disse que ela não poderia ir. Aí ela falou assim, você vai ter que me levar, porque eu acabei de ficar cega. Só que, na verdade, ela não havia cegado, ela só queria ir junto com ele para ver para onde ele seria levado. Quando ele chegou lá nesse manicômio, ele acabou encontrando o primeiro cego, a esposa dele, o menino estrábico, o senhor da venda preta, a moça do óculos escuros estava com conjuntivite, a secretária dele foi encontrando todas as pessoas. E eles começaram a viver naquele manicômio. Só que, como eles estavam cegos, eles não conseguiam tomar banho, os banheiros eles não conseguiam usar corretamente, eles faziam pelo caminho, as comidas eram deixadas numa caixa, sempre tinha um alto-falante que dizia o horário que a comida ia ser deixada, eles iam até lá, recolhiam a comida, eles tiveram que se adaptar a como caminhar dentro daquele manicômio, né, como se guiar, mesmo sendo cego, só pelo tato. Só que a mulher do médico ajudava bastante em várias coisas, só que ela não dizia para ninguém, além dele, ninguém sabia que ela não estava cega. Só que mesmo dentro do manicômio, começou a encher, virem muitos cegos. Na última vez vieram cerca de 200 pessoas e a convivência começou a ficar muito difícil. Um dos lados, que não era o lado de onde estava a mulher do médico e ele, resolveram que eles queriam chefiar o manicômio. Então eles se armaram, um tinha uma pistola, outros pegaram pedaços de ferro das camas, se armaram e resolveram que para comer agora todo mundo teria que dar tudo que tivesse de valor, brinco, anel, relógio, pulseiras, joias, porque eles pegariam a comida e eles distribuiriam para quem trouxessem essas coisas, para aqueles que trouxessem. E aí começou uma vida muito mais difícil do que se estar apenas cego dentro daquele manicômio. E o grupo do médico e a mulher dele resolveram que eles tinham que fazer alguma coisa. Eles até tentaram ir lá e conversar, mas quando viram que um deles tinha uma arma e que iria usar, eles viram que não teria mesmo conversa. Quando acabou tudo que eles tinham de valioso, eles decidiram que eles queriam as mulheres de todos os outros grupos, que elas pagariam usando seus corpos para que todo mundo pudesse comer. Então chegou o dia da turma lá da mulher do médico e as mulheres foram em 7, eram 7 mulheres, né? Os homens abusaram sexualmente delas e ela decidiu que não ia deixar isso acontecer de novo. E ela havia levado uma tesoura escondida que ninguém sabia que ela tinha. E um dia, quando a outra turma de mulheres foi, ela foi atrás sem ser vista
e ela matou o chefe daquele grupo. Fazendo isso, ela começou a ameaçá-los e falar que ela mataria todos se eles continuassem fazendo isso. Então eles se trancaram naquele um dos quartos e não saíram mais. E uma das cegas que foi abusada sexualmente por eles, revoltada que estava, tinha um isqueiro. Ela foi lá à noite, quando todo mundo estava dormindo, colocou fogo onde eles estavam. Só que o manicômio inteiro começou a pegar fogo. E aí eles, desesperados, começaram a correr tudo para ver se achavam a saída. E a mulher do médico viu que não tinha mais nenhum guarda, não tinha ninguém guardando aquele manicômio. E eles saíram para a rua. E quando eles saíram para a rua, ela viu que estava tudo escuro demais, não tinha como eles se guiarem, eles teriam que esperar amanhecer o dia, então eles resolveram dormir ali mesmo onde eles estavam. Quando amanheceu o dia, ela viu que a cidade toda estava cega, estava todo mundo andando sem direção, estava tudo sujo, sujeira em todos os lugares, não tinha carro que andava, não tinha eletricidade, não tinha água. Então a cidade, o país, estava tudo um caos, porque estavam todos cegos. E aí eles resolveram andar e tentar achar comida, porque eles estavam com fome há dias já e não conseguiam comer nada. E aí foram andando e as lojas estavam sendo todas saqueadas, famílias de cegos estavam dormindo dentro das lojas, porque como não conseguiam mais encontrar suas casas, o que eles encontravam, fosse loja, mercado, ou casa de outro, qualquer coisa, eles invadiam e começavam a dormir lá. E a busca por comida era sempre desesperada. E ela foi até um supermercado, estava todo mundo brigando por comida, não tinha quase mais nada. Ela achou um depósito que ela encontrou comida e trouxe para todos eles. Eles escolheram uma casa e ficaram nessa casa. Mas eles resolveram que eles deviam procurar a casa de cada um deles, como a mulher do médico não estava cega, que ela deveria guiá-los. E ela sempre com medo de um dia chegar a cegar, né? Mas acabou não acontecendo isso. E aí ela foi levando cada um deles nas suas casas, só que eles viram que não tinha, né, alguns, a casa estava trancada, eles não tinham a chave, outros tinha gente morando, então eles resolveram ir todos para a casa da mulher do médico e do médico. Quando chegaram lá tinha um pouco de água guardada, um pouco de comida, eles ficaram lá, começaram a viver lá e conseguiram se limpar, né, tomar um banho de chuva, conseguiram ficar um pouco melhor do que eles estavam. E aí um dia, ela começou todos os dias à noite a ler para eles alguma coisa. E um dia, quando ela estava lendo, acabou de ler, todos, né, quietos assim, o primeiro cego fechou os olhos, né, e sentiu que o clarão que ele sempre via com a cegueira tinha sumido, mas ele achou que estava sonhando, né, e dormiu. E no outro dia, quando ele acordou, ele viu que ele tinha recuperado a visão. E aí depois, sucessivamente, as pessoas que tinham começado a ficar cegas depois dele, voltaram a ver novamente. E aí a história termina com um final feliz, né? Por isso é ensaio sobre a cegueira. Só um tempo de história, um período em que eles ficaram cegos e tiveram a capacidade de ver como a vida de uma pessoa cega é difícil e como seria o mundo se todos ficassem cegos. Então é um livro legal, eu gostei, apesar de ter uma estrutura diferente, apesar de no começo ser um pouquinho difícil de entender a história exatamente por causa da estrutura, mas é um livro que eu gostei, é um livro que eu recomendo, espero que vocês também tenham gostado da história e espero que vocês leiam. Muito obrigada pela atenção, beijinhos e até mais, tchau! She said, oh baby, I feel so down. Oh, it turned me on when I feel left out. So I